Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia dispensada sobre nossas vidas. Eu quero de antemão expressar a Deus a minha gratidão pela vida de cada irmão, pela minha vida, pelas nossas famílias aqui representadas nesta noite. Que o Senhor, de fato, continue nos dando mais e mais da sua graça. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós estaremos fazendo a leitura de 4 versículos da palavra do Senhor, através dos quais nós estaremos meditando na noite de hoje. Romanos 3, do versículo 23 ao 26. Amém, irmãos? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Eles, para assim compartilharem mutuamente os mais profundos benefícios espirituais que o Evangelho de Cristo havia lhes proporcionado. O apóstolo Paulo também, em dado momento, expressa o seu desejo de poder estar com aqueles irmãos, para que eles, amados e queridos irmãos, pudessem acolhê-lo no sentido de que ele pudesse ser apoiado e, consequentemente, enviado no seu propósito de pregar o Evangelho na Espanha. Paulo tinha a ideia de estabelecer Roma como um ponto estratégico. E ele queria ser acolhido e enviado por aquela igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, compartilha nesta carta de inúmeros ou de vários temas extremamente relevantes, não só para a igreja de Roma, mas para toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra em todos os tempos, em todas as épocas. Não por acaso a carta de Paulo é tida pelos estudiosos, pelos sábios, como o maior tratado teológico já escrito na história ao longo de todos os anos da humanidade. Não por acaso a carta aos Romanos é tida pelos sábios, pelos estudiosos, como aquela que faz uma profunda exposição, ao mesmo tempo em que faz uma profunda defesa do Evangelho de Cristo. Diante de tanta riqueza, diante de tantos temas importantes e preciosos a serem abordados por Paulo para com a igreja dos Romanos, ele começa tratando, em meados do capítulo 1,
até o capítulo 3, versículo 23, da universalização do pecado. Ou seja, ele começa tratando da miserável condição em que todo ser humano, por natureza, se encontra espiritualmente diante de Deus. E por isso, ele fala de forma clara e categórica no versículo 23 que lemos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Seja israelita, seja grego, seja do Oriente ou do Ocidente, seja judeu, seja gentio, ele não abre exceção. Ele afirma que todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Mas bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque o versículo 24 que lemos nos revela que em meio a essa humanidade caída, é justamente dela que Deus justifica gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, um povo para si. É exatamente desse caos espiritual que Deus nos tirou, que Deus nos justificou, que Deus formou a igreja para louvar e exaltar o seu santo nome na face da terra. Isso é motivo de alegria, irmãos. Mas diante desse todos pecaram, e desses justificados pelo Senhor, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a grande pergunta que não quer calar é: como Deus, sendo justo, justifica pecadores sem deixar de ser justo? Como se explica isso? Como é que Deus, sendo justo, justifica pecadores, mas não deixa de ser justo? Não deixa. Em nenhum momento. Ele continua em todos os momentos sendo justo. Como explicar, irmãos? Como explicar? O próprio versículo 24, ele já aponta, ele já diz que é através de Cristo. E o versículo 25 ratifica, ele reforça que é através de Cristo, porque é justamente Cristo a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E aí, à luz desse versículo, a principal palavra, ao meu modo de ver, é exatamente essa que se encontra na segunda linha: propiciação. O que seria isso? Se nós voltarmos lá na antiga aliança, nós formos no Novo Testamento, se nós observarmos o capítulo 16 de Levítico, nós vamos encontrar ali o dia da expiação. Havia um dia no ano estabelecido por Deus, no qual o sumo sacerdote entrava no santuário
Consequentemente, ele entrava no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança com a lei de Deus, coberta por um propiciatório que ficava em cima da arca. E o sacerdote adentrava ali. O sumo sacerdote adentrava de posse do sangue de 2 animais. E aí ele aspergia o sangue do primeiro animal sobre o propiciatório. Em favor dos seus pecados e em favor dos pecados da sua família. Depois ele aspergia o sangue do segundo animal em favor do pecado de todo o povo de Israel. E através daquele aspergir, daquela oferta oferecida a Deus, a ira de Deus para com o povo, por causa dos seus pecados, ela era retida, ela era cessada, ela era aplacada, e Deus comunicava de imediato o seu benefício para com o seu povo. Quando nós voltamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós não identificamos um propiciatório literalmente falando de ouro, dentro de todos os critérios estabelecidos por Deus. Mas nós encontramos um propiciatório espiritual. Aleluia. Cristo é o nosso propiciatório. Amém. Ele é a nossa propiciação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É através dele, irmãos, que nós encontramos explicação para o questionamento: como é que Deus, sendo justo, justifica pecadores, miseráveis pecadores, e não deixa de ser justo? A resposta é: através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação. Ele é o pagamento dos nossos pecados. Ele é aquele que rasga na cruz do Calvário a nossa dívida. É Ele, irmãos. Ele é a nossa propiciação. É sobre Ele que a ira de Deus foi derramada. Foi nele que a ira de Deus foi aplacada. É nele que a ira que estava reservada para você e para mim foi derramada. Foi em Cristo. A ira que Cristo recebeu, a justa ira do Pai que Ele recebeu sobre Ele, era a ira a ser derramada sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Mas Jesus Cristo se colocou como a nossa propiciação. Em Cristo Ele faz uma manifestação da sua justiça. Através de Cristo, Ele propicia o pagamento do preço dos teus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Ele propicia o pagamento do preço dos pecados de todo aquele que nele crê. A justiça é oferecida de forma gratuita, por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé. Então, necessário é crer no sacrifício de Jesus Cristo como a nossa propiciação. Interessante, irmãos, que quando Paulo continua no versículo 25, ele diz algo que soa estranho. Ele diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque Deus conduziu Cristo até aquela cruz como propiciação pelos nossos pecados. Será que nós podemos, à luz de uma palavra como esta, desta última parte do versículo 25, entendermos que para trás de Cristo não houve condenação, ou que para trás de Cristo não houve absolvição? Não, não é isso que o texto está querendo nos dizer. Mas o que o texto está querendo nos dizer? Quando Deus, em sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, é que Deus, na sua justiça, Ele poderia tão somente ter destruído a raça humana. Ele mandou o dilúvio, mas preservou Noé e sua família. E aí, como diz Paul Washer em seu livro O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, as águas do dilúvio lavaram a terra do homem, mas as águas do dilúvio não foram capazes de lavar o coração do homem. E através de Noé e de sua família, o pecado continuou, ele se proliferou, ele se multiplicou, ao ponto de que Deus teve que suportar, que tolerar, desde Adão até Cristo, não poucos, não muitos, mas uma imensidão de pecados, sem destruir a humanidade. Sem destruí-la, e se destruísse, não estaria cometendo injustiça nenhuma. Injustiça nenhuma. Mas Ele não fez, porque Ele não fez, porque Ele tinha um projeto. E o nosso Deus, Ele é engenheiro, Ele é arquiteto, Ele é Senhor por excelência. Os seus projetos não podem ser frustrados. Ele olhava para o pecado do povo, mas ao mesmo tempo ele contemplava aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, irmãos. Ele observava na sua onisciência e via que na plenitude do tempo Ele enviaria seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus tinha um plano, e o seu plano jamais seria frustrado, porque os seus planos não podem ser frustrados. Ele não permitiria, de forma nenhuma, que seus planos fossem frustrados. E no versículo 26 ele diz, e Paulo revela, inspirado pelo Espírito Santo, que não só Deus foi tolerante para com os pecados anteriores a Cristo,
Por isso ele não destruiu a humanidade. Mas o versículo 26 nos revela que ele contemplava aquilo que falei anteriormente, a manifestação da sua justiça em um tempo presente, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele contemplava, amados e queridos irmãos, não só o começo, não só o meio, mas ele contemplava, irmãos, o seu projeto como um todo. E é justamente através de Cristo que em um tempo presente, tanto presente de Paulo, tanto presente dos romanos, como em um tempo presente nosso, em Cristo Jesus, Deus se faz como aquele que é justo, mas ao mesmo tempo também como aquele que é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele é o justo que morreu no lugar dos injustos. Ele é o santo que morreu no lugar dos pecadores. Por isso, Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios 5:21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ele não conheceu pecado. Por isso o autor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15, ele diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não tinha pecado, mas morreu por cada um de nós, miseráveis, pecadores, por natureza. É assim que Deus, sendo justo, justifica pecadores sem deixar de ser justo. Se nós observássemos um juiz de direito, para encerrar, e esse juiz de direito não condenasse um criminoso ao rigor da lei, nós diríamos que ele é o quê? Injusto. Deus seria injusto se ele não punisse o pecado de acordo com a sua lei. E ele puniu. Puniu em quem? Em Jesus. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele não orou para que Deus passasse dele os pregos, os espinhos, os chicotes, as zombarias. Jesus disse: Senhor, Pai, se possível, passe de mim o quê? Este cálice. O peso, irmãos, era o cálice da ira de Deus. E aí ele disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Deus derramou o seu cálice, o cálice da sua ira, que era para ser derramado